Boa noite, pessoal. Mais uma aula com muito frio do nosso estado. Hoje nós vamos falar sobre o uso sem propósito da TV na educação infantil e nós iniciamos com o surgimento da TV no século XIX e como que a sociedade passou por diversas transformações. E nessa evolução, com a invenção da internet, a TV também evoluiu e ainda é um dos meios de comunicação mais utilizados. Mas nessa utilização vem dois questionamentos. Que tipo de aprendizagem as crianças adquirem com a utilização da TV dentro da escola, dentro de sala de aula? E elas têm maturidade suficiente para fazer a diferença entre o que é positivo e negativo apresentado pela televisão? Nós não podemos ignorar a enorme influência que a TV provoca na sociedade, bem como nas crianças. E as crianças estão na fase de imitação, por isso, nós, como professores, temos a responsabilidade de, desde cedo, levar as crianças a compreenderem o que estão vendo. Assim, teremos adultos conscientes, mais sensatos e que farão a diferença em uma sociedade que vem perdendo valores essenciais ao ser humano. Prosseguindo, aqui vem falando, não é função da escola proporcionar comerciais ou qualquer outro tipo de programação que poderia ser vista em casa pelas crianças, mas sim oferecer atividades que acrescentem informações a essas crianças. Por isso, a TV deve servir para passar filmes e seriados que não estejam ao alcance da maioria e ser uma ferramenta de aprendizagem. E como nos diz Moran, os meios de comunicação, principalmente a televisão, desenvolvem formas sofisticadas, multidimensionais de comunicação sensorial, emocional e racional, superpondo linguagens e mensagens que facilitam a interação com o público. Então, para orientar sobre a escolha do que ser apresentado para essa criança, para esse aluno, nós temos que observar algumas situações. O filme exibido às crianças é de qualidade? Você, quando vai colocar em tela cheia, por exemplo, você está lá em sua sala com a sua Smart TV, aí você coloca a tela cheia, tá com uma boa qualidade de visualização? Isso tem que ser observado. Qual mediação será feita para que os pontos de interesse sejam bem explorados? Então, você vai pausando esse filme, vai fazer intervenções, explicações, ou você vai esperar passar o vídeo, o filme, para depois você intervir. Isso depende da idade da criança. Aí você tem que analisar a sua metodologia também. O tempo de exibição para atingir os resultados esperados está apropriado ou exagerado? Não adianta você pegar um filme de 1 hora e meia para crianças de primeiro período, até mesmo maternal 3. É inadmissível. Você tem que calcular quanto tempo você vai conseguir a atenção dessas crianças para o que você vai apresentar. Quanto menor a criança, menor o tempo de duração. Qual o efeito educativo daquela atividade e seu objetivo? Não adianta você passar qualquer vídeo, qualquer filme sem ter um propósito, sem ter um objetivo. E aqui a gente vem falando sobre a questão da repetição, porque normalmente costuma ser uma perda de tempo. Por exemplo, se a sua turma gosta do vídeo X, então você repete aquele filme diversas vezes. Isso é muito complexo. Por exemplo, né, na minha época de professora, nessa época eu era ajudante ainda. Estava no auge os DVDs da Xuxa, né? Xuxa só para baixinhos, então as crianças amavam aquilo. Então, colocava-se elas na sala de vídeo, na época eu trabalhava com maternal 3, e eles ficavam. Estava errado. Eu, como ajudante, a professora era uma das donas da escola, eu sempre falava: vamos descer, vamos para a sala para fazer atividade, com muito jeitinho, né? Com muita educação, porque
não tinha um propósito, ali era entretenimento. E já que a função é proporcionar o que eles não têm acesso, um vídeo que eles não teriam acesso, apesar que hoje é bem complexo isso, né? Porque você acha tudo na internet, acha tudo no YouTube, porém, você faz essa seleção. Os DVDs da Xuxa, eles eram para entretenimento, mas eles ficavam lá séculos. Eu concordaria de colocar, por exemplo, no início para receber, ou até no final, esperando ali as mães virem buscar as crianças para eles ficarem mais tranquilos também, aí sim, não em momento de aula. A não ser que você passasse uma musiquinha determinada, ela está apresentando lá alguma palavrinha interessante, algum conceito, aí sim, mas desta forma, não é correto. E uma atividade que pode ser inserida aos alunos já na educação infantil é a avaliação dos vídeos ou filmes que eles assistirem. Eu fiz um exemplo de um cartaz, né? Claro que vocês vão fazer em dimensões maiores, tudo de acordo com o nível de ensino dessas crianças. Então, vocês colocam lá a foto ou uma imagem representando o filme que vocês passaram para as suas crianças. Aqui no nosso caso é o Bom Dinossauro. E aí tem o título do cartaz, avaliação dos filmes assistidos, vocês criam da forma que quiser, e o nomezinho de cada aluno da sua turma. E eles vão avaliar. Ah, o filme do Bom Dinossauro foi o quê? Perfeito, maravilhoso, amei. Eles vão estar classificando. E é interessante vocês, além das mãozinhas aqui de aprovação ou desaprovação, é interessante vocês utilizarem emojis. Por quê? É uma coisa atual, né? Os alunos estão acostumados com aquilo no celular dos pais, até mesmo alguns já possuem celular numa idade bem precoce, e vocês estão chamando a atenção deles com esse tipo de estratégia. E aqui, aí vocês, toda semana, dependendo da aula, da rotina dentro de sala de aula, apresentar o filme e fazer a classificação. Nós fazemos isso também com livros. As crianças levam o livro para casa, fazem a leitura e volta com a classificação para que os próximos colegas tenham interesse naquela obra literária. E nós temos aqui uma sugestão de atividade utilizando a TV com o vídeo do Ursinho Pooh 1, 2, 3 Descobrindo Números. Na minha época, né, não existia Smart TV, muito menos YouTube. Se hoje já existia, não era de fácil acesso, eu não lembro, né? Tem alguns, vários anos atrás, e a gente utilizava DVDs para esse tipo de atividade. E aí, toda a metodologia do que vai ser trabalhado, o objetivo, que é o mais importante, né, que no caso aqui é a formação conceitual e o raciocínio lógico dos números, e não o traçado em si. E antes de inserir o vídeo, no caso, com essa atividade, o professor deve familiarizar a turma com os personagens da história. A partir do momento em que eles souberem os nomes dos personagens principais, tudo ficará mais interessante e prazeroso. Eu, por exemplo, eu amo o Ursinho Pooh. Eu aplicaria essa atividade, sim, com muito gosto. E você, demonstrando esse prazer com a atividade, você automaticamente contagia a sua turma. E além dos conceitos matemáticos, vocês podem trabalhar também com a interdisciplinaridade, bem como conceitos como socialização, respeito às dificuldades e amizade, organização e classificação. É um vídeo muito rico. Eu vou deixar o link no material complementar, vocês depois assistam para fazer a classificação. E aqui vem falando como que os recursos de áudio e vídeo contribuem para a aprendizagem. E não podemos pensar nessa afirmação apenas para a educação infantil, óbvio, né? Isso perpassa por toda a educação. Por exemplo,
eu no quarto ano, criança, aprendendo sobre gravidade. Na nossa época não existia esse tipo de recurso de vídeo, de áudio e muito menos internet. Nessa época realmente não tinha, né, eh, no ambiente escolar. Então, o que era repassado pela professora era o que a gente aprendia, e as imagens dos livros didáticos, ou às vezes, quando tinha algum trabalho, a gente ia à biblioteca ou da escola ou da biblioteca municipal. Então, eu, como criança muito imaginativa, sempre fui, eu não conseguia compreender que a gente vivia na superfície do planeta Terra. Na minha cabecinha de criança, ali com os meus 8, 9 anos, eu imaginava que a gente vivia dentro da Terra, lá dentro da bolotinha, lá dentro. Olha a minha cabeça. E aí eu vim a descobrir isso, eu já estava bem grande, que aí eu compreendi o conceito de superfície, de gravidade. Então eu sempre falo com as minhas professoras, é, é muito necessário esse tipo de visualização para a cabecinha da criança ter essa compreensão, porque senão fica tudo muito abstrato. É importante a imagem, o movimento. A TV é importante. E se houvesse, né, um vídeo educativo disponível àquela época, eu com certeza não teria passado por uma situação dessa, de uma aprendizagem tardia, vamos dizer assim. E aqui a gente já vem passando algumas orientações aos pais. Então, assim, é uma sugestão, né? Vocês podem aderir isso, é uma pauta sobre o uso correto da TV. Isso pode ser elaborado para ser repassado numa reunião de responsáveis, por exemplo. E aí, qual seria o tipo de instrução? Para os pais, principalmente, que trabalham o dia todo, é recomendável que no momento em que eles chegam em casa, que eles não fiquem o tempo todo na televisão, que eles proporcionem outro tipo de atividade com as crianças, com os seus filhos, ou até mesmo um diálogo, que muitas crianças reclamam dessa falta de comunicação dentro de casa. O próximo seria lembrar que os pais são exemplos para os filhos. Então, se tem aquela intenção de assistir alguma coisa que não é para a classificação etária da criança, do filho, ele deve assistir logo depois que a criança vai dormir, e não com a criança. Isso vocês falam assim, ah, nossa, mas isso é óbvio. Gente, tem pai que não tem nenhum tipo de noção. Eles acham que é normal. Eu não fico falando muita coisa, porque senão vocês acham que eu estou querendo problematizar a questão de pais da escola, mas não, é a realidade. Eu já tive situações em que a mãe usava droga, tinha um filho mais velho, também usuário de droga, em que eles assistiam filme para maiores de 18 anos com a criança, com a menina que era da minha escola, ela tinha 8 anos. Então, ela fazia algumas coisas que não eram adequadas, e quando eu fui questionar, ela falou que assistia vídeo pornô com a mãe. Quando eu questionei, a mãe negou, claro, ela jamais iria confirmar uma informação dessa, e eu só falei com ela que era melhor mudar os hábitos do que se assistia na TV da casa, porque senão o conselho tutelar ia ser acionado. A mãe é muito simples, coitada, é complicado. Deve ter mudado, porque nunca mais a garota mencionou esse tipo de situação, nem fez nenhuma gracinha lá no meio da turma dela. E essa imagem aqui, ela retrata muito bem a família de hoje, né? Ela fazendo a sua refeição à frente da TV. Isso é muito sério, aqui na minha casa não é permitido. Quando estão todos em casa, todos fazendo a refeição à mesa, em família, e olha que eu não tenho mais criança, minha filha já está com 21 anos, e é desta forma. Isso a gente tem que repassar para esses pais, porque nós temos muitos pais
que são corretos, que são maduros e que são responsáveis, mas a gente tem muito pai que é desmiolado, tá? E a questão aqui da imposição do que não deve ser assistido. Você tem que, o pai tem que assistir com a criança e demonstrando para ela o que é positivo ou negativo naquele programa que ela tanto gosta, e fazendo acordo com o que pode ou que não pode ser visto. E aqui também vem falando de certas cenas, dependendo da idade da criança, evitadas, e o bom senso do pai. Por exemplo, a novela. A novela, a novela das 18 horas, por exemplo, da Rede Globo, é uma novela mais light, que não tenha, eu imagino, né, eu não assisto novela, mas eu acredito que não tenha cenas de sexo, então a criança poderia estar assistindo a das 19 também, né. Agora, a das 21 horas, que hoje nem é mais esse horário, é bem mais tarde, automaticamente ela não é apropriada para essa criança. Então, os pais têm que olhar a classificação da idade que é permitido para essas crianças assistirem, isso tem que ser orientado. E aqui, conforme a maneira utilizada, a televisão oferece conhecimento, mas não significa que a criança, ao assistir programas televisivos, fica mais inteligente do que as que não têm contato com esse tipo de atividade. Às vezes ela fica mais levada, né? Aprende coisas que não deve e ela vai repetir, porque, como nós falamos lá no início, ela está naquela idade da repetição. E aí, se o pai não orientar, e agora eu vou apresentar para vocês alguns gráficos de um questionário que foi apresentado em uma monografia de especialização da Marta Niura da Silva, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E esse questionário ele foi aplicado a pais e alunos de uma escola municipal na cidade dela, que é Cacequi, também no Rio Grande do Sul. E são perguntas básicas que vocês também, na reunião, vocês podem estar fazendo para os pais de vocês e alguns dias antes para as crianças, para vocês confrontarem os resultados. Olha que interessante. Primeira pergunta: você acha que a TV pode influenciar as atitudes de seu filho? 100% sim, sensatos. Você conversa com seu filho sobre os programas que ele assiste? 89% sim. Próxima pergunta: seu filho tem horário determinado para assistir a TV? 89% sim. Isso é essencial. Tem família que não sabe o que é uma rotina. Eles não determinam para a criança horários de utilização, seja de TV, seja de internet, seja de celular. É tudo liberado e é um caos. E até você colocar na cabeça desses pais que esse menino precisa de rotina, é um trabalho árduo, tá? Que tipo de programa vocês assistem juntos? Aí aqui desenhos e filmes, 33%, novelas e desenhos, 22%, todas as alternativas, 45%. Olha que interessante. Você controla as programações assistidas pelo seu filho? 78% sim, 22% não. Esse 22% aqui, talvez é uma criança fora do horário, assiste um filme não recomendável para a idade dele, e na escola vai fazer comentários. E aí, esse comentário vai chegar na casa de uma família que não permite esse tipo de situação, e aí está o problema gerado para a escola, porque eles irão reclamar que tem criança falando certos assuntos que não é para a idade deles. Isso acontece constantemente. E tem às vezes também que a mãe vai reclamar e quando a gente vai investigar, quem proporcionava a confusão ou repassava as informações cabeludas, vamos dizer assim, era o próprio filho de quem estava reclamando. Porque as mães, né, os responsáveis, de uma forma geral, eles nunca pensam que os filhos estão errados, que os filhos aprontam. A gente cria uma imagem de filho como a perfeição. E quando a gente coloca a realidade para esses pais,
Eles às vezes não aceitam, às vezes brigam com a gente, às vezes até transfere, pede a transferência da criança para outra escola, como que se por um passo de mágica os problemas fossem resolvidos. Ele vai repetir as mesmas ações na próxima escola, mas eles não pensam assim. Seu filho relata os filmes assistidos na escola, 67% sim, 33% não. Esse 33% aqui, o que significa? Que possivelmente é aquele tipo de família que está ali à frente da TV nos horários de diálogo. Então, o que a gente pode orientar? Converse mais com seus filhos, pergunte como foi o seu dia. Até isso a gente tem que orientar. E a professora perguntou para as crianças, para os alunos, o que você gosta de assistir na TV? Aqui nós temos desenhos e filmes, somente desenhos, desenhos, novelas e shows, desenhos, filmes e novelas, desenhos e novelas. A novela está bem presente. Pode ver que uma grande parte de alternativa tem a citação da novela, desenhos, filmes e novelas. Quanto tempo você fica assistindo TV? 1 hora, 22%. 2 horas, 22%. 3 horas, 56%. Gente, isso é muito sério. Quando minha filha era criança, eu não tinha essa percepção, porque eu era muito jovem, né? Tipo, eu estava fazendo faculdade, então, assim, tudo a gente vai aprendendo. Ela via muito desenho na TV, né? O SBT tinha parte da manhã todinha de desenho, então ali eram umas 3, 4 horas de programação de desenhos. E aí a mãe, né, futura pedagoga, não tinha essa visão até que um dia eu escutei no quarto dela ela falando algumas coisas meio roboticamente. Quando eu cheguei, gente, ela estava de frente para a TV repetindo o comercial com as frases idênticas, era comercial de brinquedo. Aquilo me chocou tanto e eu falei com ela, Ana, pode parar, vamos diminuir a TV. E foi uma briga e, nossa, foi um caos até a gente conseguir recalcular esse tempo para que fosse uma coisa saudável. Eu pedi para ela escolher qual horário que passa os desenhos que você mais gosta. Aí foi escolhido. Claro que quando eu saía e ela ficava com a avó, claro que ela passava a perna na avó dela, enfim, e é isso. A gente tem que ter muito. E hoje em dia, esse jovem, essa criança, eles têm muito mais incentivos de mídia, de apetrechos visuais, é muita informação e muito incentivo. Por isso, a importância desse controle, porque senão causa até um bug na cabeça dessa criança. Os especialistas sempre afirmam que não é correto criança em frente de TV e telas, no geral, celular, notebook, em excesso, que provoca vários danos à saúde dessa criança. Você escolhe os programas que vai assistir? 78% sim. São os donos da TV, são os donos da casa. Às vezes a família quer assistir alguma coisa, tem uma TV só, mas quem manda é a criança. Outro debate que nós temos que ter com esses pais também. Não é sempre que essa criança pode escolher. Se tem vários filhos, pode fazer um combinado de que cada dia um escolhe, porque senão fica injusto, né? E normalmente é sempre o mais jovem que manda. Eu sou a irmã mais velha. Que programação você assiste junto com seus pais? É a mesma pergunta lá atrás que foi feita para os pais. Aí tá aqui, ó. Novelas e filmes, desenhos, filmes, novelas, desenhos e filmes. Ó, a novela em si, 27% assiste junto com os pais. Novelas e filmes, 28%. Quais novelas essas crianças estão vendo com os pais?
Então, nós vamos encerrando a nossa aula. Nós vimos mais uma vez o desafio de se usar um recurso de mídia dentro da escola com qualidade e também que a utilização desse recurso como aliado não é só função da escola, mas também das famílias. E pelos gráficos apresentados, nós podemos observar que as crianças passam-se muito tempo em frente à TV e que os pais tentam às vezes, né, fazer aquele controle precário do que os filhos assistem, ou seja, da melhor maneira que eles conseguem. Mas a gente tem que se esforçar um pouco mais, né, nós pais. E nós temos que buscar cada vez mais o uso consciente da TV, pesquisando novas formas de ensinar, com vídeos educativos, filmes com mensagens positivas que apresentem os valores morais e éticos e que também contribuam para a formação da personalidade dos alunos, além da aprendizagem significativa e de estímulo à imaginação dessas crianças. E desde cedo a gente tem que ensinar essas crianças a selecionar o que é interessante assistir ou não, desde cedo, eles terem a criticidade. Quando você coloca o seu aluno para avaliar aquele filme que ele acabou de assistir, você está contribuindo para a formação de um cidadão crítico. E essa é a nossa função. Então é isso, por hoje é só. Um forte abraço para todos. Qualquer coisa é só entrar em contato. Um abraço.